comunismo é o bicho-papão ou é o filho do bicho-papão? O que foi o comunismo, o que ele é e o que ele ainda pode ser? Oi, gente, meu nome é Wilson do Amaral, eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E esse nosso vídeo tem por objetivo falar sobre o comunismo, né? Ver qual o potencial do comunismo de tomar conta do mundo, de dominar o mundo, né? E se isso é uma tendência real, né? Se isso é uma tendência do mundo, se o mundo estaria afeito a isso, né? Ou o que realmente pode acontecer. Esse vídeo é para discutir esse assunto, tá? Mas antes eu peço que você nos ajude a fazer crescer o nosso canal. Inscreva-se, portanto, se você não é inscrito, tá? Compartilhe para os seus amigos, né? E incentive as pessoas a se inscreverem-se, porque é preciso alcançar pelo menos 1.000 inscritos, né? E quando alcançar esses 1.000 inscritos, o vídeo começará a ser monetizado e ele cada vez mais, quanto mais inscritos ele tiver, mais ele vai ser distribuído pelo YouTube, porque cada vez que a pessoa se inscreve, o YouTube entende que o canal está bombando, aí ele quer distribuir para mais pessoas, porque na realidade a intenção do YouTube é cada vez alcançar mais pessoas. Então você aperta o botão que tem aí embaixo do vídeo escrito inscrever, também ativa o sininho e dá um like, tá? E também comenta, né? Quanto mais você fizer isso, especialmente se você se inscrever, a inscrição que faz muita diferença, tá? Especialmente se você se inscrever, nós vamos estar levando esse vídeo para mais pessoas, né? Levando o canal para mais pessoas, o canal vai se tornando cada vez mais forte e cada vez mais pessoas vão ter a mensagem. O objetivo de falar sobre comunismo é desmistificar um pouco o entendimento, né, sobre o comunismo das pessoas mais comuns, tá? E ver até que ponto o comunismo é um bicho-papão, né? E até que ponto ele pode realmente se tornar a tônica do mundo, né? E se realmente isso pode acontecer. Porque, na realidade, o que eu percebo há muitos anos é que a palavra comunismo tem sido usada como um chavão para dominar pessoas, né? E, na realidade, eu acredito que não existe motivo para isso. Pois bem, para falar do comunismo, nós precisamos, primeiramente, falar sobre o positivismo, tá? E para falar do positivismo, nós precisamos entender da onde que surge o positivismo. O positivismo é um movimento intelectual, o positivismo é uma filosofia de sociedade, né, de governo, que veio do iluminismo. O iluminismo é um movimento intelectual que surgiu no final da Idade das Trevas, né, no final da Idade Média, né, ensejado pela, pelo protestantismo, pelo movimento protestante, né, que deu uma abertura na Idade das Trevas e as pessoas começaram a poder questionar, poder pensar independente, né, do pensamento corrente, né, independente do pensamento imposto pela igreja, né, e aí as pessoas começaram a ter liberdade de consciência, né, e de pensamento. Então aqueles que se reuniam nos palácios, né, franceses e discutiam filosofia grega, o pensamento grego e ciência e os pensamentos gerais, né, e começaram com o chamado humanismo, né, tiveram o nome de iluminismo. Esses aí então se é,
vivendo numa França bem pobre, né, sob uma família real, uma monarquia bem esbanjadora, né, e de certa forma bem opressora por causa disso, né, que era sancionada pela igreja, né, eles acabaram se revoltando com isso e daí surgiu a Revolução Francesa, né? E tanto que a Revolução Francesa começou por guilhotinar, né, as pessoas da família real francesa. Do Iluminismo e da Revolução Francesa surgiu Auguste Comte, né? Ele era um filósofo, pensador francês, né, do Iluminismo, mas ele era meio maluco, assim, acabou inclusive no manicômio depois de ter perdido a esposa dele. Ele, naquela ideia de decretação que Deus era a razão humana, né, ele participa do movimento aonde uma prostituta foi caracterizada de Deus a razão, né, foi vestida de Deus a razão, e eles fizeram um, uma procissão até a Catedral de Notre Dame, né, demonstrando que lá, justamente por ser uma catedral católica, né, ali eles foram mostrar que quem estava tomando posse, né, daquela catedral que era em homenagem a Nossa Senhora, era a deusa razão. Ele foi tão a fundo nessa ideia de que Deus era a razão humana que ele criou, inclusive, a religião do positivismo, né? Com sacerdotes e templos e tudo que uma religião tem. Inclusive, em Porto Alegre tem um templo positivista. Pois o positivismo é que permeou a fundação dos Estados Unidos, né, as ideias positivistas que estruturaram a fundação dos Estados Unidos, embora, apesar do ateísmo, né, e uma boa parte dos fundadores serem evangélicos, né, protestantes vindos da Inglaterra, descendentes de imigrantes ingleses, né, mas também uma outra parte dos fundadores dos Estados Unidos são maçons, né? E a maçonaria adotou bem o positivismo, né? O que se pode perceber, por exemplo, até hoje na estrutura norte-americana é que existe a liberdade, né? Para a pessoa empreender, mas não existe nada de paternalismo do Estado, ou seja, não existe nada público que seja de graça. Não existe saúde pública gratuita, né? É caríssima. A pessoa pode prosperar nos Estados Unidos, mas não pode ficar doente. Se ficar doente, perde tudo, né? A educação também não tem educação pública só para gente rica e gente pobre que estuda lá, né, fica devendo muito, fica devendo para o resto da vida, leva o resto da vida praticamente para pagar pelo menos 25 anos, né? E essa é a estrutura dos Estados Unidos, ou seja, totalmente voltada para o capitalismo, daquela estrutura do positivismo, né? Porque o positivismo eu chamava, quando eu estudei positivismo na universidade, né, eu chamei de comunismo de duas classes. Por que eu disse comunismo de duas classes? Porque o positivismo idealiza a justiça social para a classe proletariada, onde haverá um nível salarial bom, né, suficiente para todos os trabalhadores. Eles também vão ter uma qualificação de nível técnico, né, bom, né, para serem bons trabalhadores. E eles não vão poder alcançar o nível superior da escolaridade para não se tornarem entraves, para não se tornarem maus trabalhadores, para não começarem a questionar o sistema. E o sistema, na verdade, a outra classe é a classe dominante. A essa classe então caberá
o governo, né? O controle do Estado, o controle da sociedade, a classe formada pelos artistas, pelos intelectuais, pelos sábios, né? E pelos donos dos meios de produção, né? E pelos cientistas. Então essa classe vai ser privilegiada, eles vão poder ascender a níveis superiores no estudo, né? Nível de nível superior, nível de terceiro grau, né? E essa classe vai ser a classe dominante. Na... Depois nós temos então o comunismo, né? O comunismo, na verdade, eu digo assim atrevidamente que o comunismo é filho do positivismo, né? E a essência e uma das bases do comunismo é o ateísmo, né? Porque o ateísmo determina que a crença em Deus é uma espécie de ópio, né? Que faz com que o ser humano inventa, né? A deidade, o Deus, né? Para suportar a, a desgraça da vida, né? Isso vem exatamente dos pensadores pessimistas, né? E o ateísmo vai se firmar nisso, né? De que a crença em Deus é um ópio, uma coisa dos fracos, segundo eles, né? Então temos Marx, né? Um pensador, né? E temos Engels, que é discípulo dele. Engels é em inglês, Marx é um alemão, né? Engels é de uma família de industriais, né? São donos de indústrias. E ele, de certa forma, patrocina Marx, né? E ele entendeu que o trabalhador na indústria inglesa, por exemplo, na indústria alemã, não ganha nem sequer 20% da riqueza que produz. E daí eles idealizam o positivismo, mas eles idealizam o comunismo, mas eles usam o positivismo como inspiração, né? A estrutura é bem parecida, né? Inclusive a base é o ateísmo, né? A ideia do ópio, de Deus ser o ópio, né? O comunismo também vai ter uma justiça social, né? Onde vai ter só uma classe daí, por isso que o positivismo é de duas classes, porque o comunismo pressupõe uma classe, a classe trabalhadora, mas diferentemente os trabalhadores aí não vão só até o nível técnico, eles vão poder galgar o nível superior. E da classe proletária, classe trabalhadora, vão sair os líderes do povo, ó, vão ter talvez alguns privilégios, né? Mas esses privilégios não são tecnicamente institucionais, né? Mas eles acontecem de fato, né? É só a gente assistir o filme Doutor Zhivago, por exemplo, né? Essa classe aí, que não é uma classe, segundo Marx, se chama proletariado de vanguarda, né? Levando em vista que vanguarda é aquele que anda na frente, né? Que pensa primeiro, que dá sempre o primeiro passo, né? Então, esses aí vão ser o proletariado de vanguarda. Na verdade, tecnicamente, se nós quisermos avaliar, tem duas classes, né? Só que, diferente do positivismo, aí não, as pessoas não são os donos dos meios de produção. O Estado é o dono do meio de produção. É o Estado que controla tudo, né? Bem, agora então, como nós podemos ver, né, o comunismo é filho do positivismo, e o positivismo, na verdade, é a base do capitalismo, a base filosófica do capitalismo. E também é o pai do comunismo, né? O comunismo não vai, como é que eu vou dizer assim,
não vai permitir que uma pessoa explore a outra, né, ao ponto dela se tornar rica, enquanto a outra se torna cada vez mais pobre. Mas, essencialmente, os dois sistemas são autoritários, né? Porque em qualquer um dos momentos em que eu pretendo, né, que determinar que as pessoas não têm mais liberdade de consciência e de pensamento, né, daí eu estou sendo autoritário, né? E tem pessoas que dizem que o comunismo é parecido com o que Jesus Cristo pôs em prática, mas, embora que Jesus Cristo dividisse o pão, né, ele dividiu o pão de pessoas que dessem voluntariamente o pão. Jesus Cristo nunca decretou seja assim, seja assado. Ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse para o jovem rico: vai e vende tudo que tu tem, dá para os pobres e siga-me. Por quê? Porque ele estava falando para uma sociedade extremamente egoísta também, que tinha uma diferença social muito grande. E as pessoas se julgavam religiosas, mas não conseguiam ver que elas eram responsáveis por criar um sistema ou por manter um sistema onde existisse, onde propiciasse a igualdade e propiciasse ao pobre também ter seu trabalho, ter sua renda e essas coisas todas. Mas Jesus Cristo não decretou nada. Ele não disse, olha, é, obriguem as pessoas a ser assim. Bem pelo contrário, quando dois discípulos dele vieram de uma cidade onde foram rejeitados e disseram: o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu e consumir eles? Jesus Cristo disse: não, de jeito nenhum. Vocês simplesmente vão embora, deixa eles com a vida deles, né? Então, qualquer tipo de sistema onde existe qualquer tipo de autoritarismo, daí esse não é um sistema bom, não é um sistema que vai dar certo, porque o comunismo, por exemplo, as pessoas são obrigadas a dividir os seus bens. Você pode ver no filme Doutor Zhivago, quando ele chega em casa, e ele tinha apoiado o movimento, quando ele chega em casa, ele ainda pode morar naquela casa, mas numa parte. A casa não é mais toda dele. E quando ele vai olhar nas gavetas dele, só tem um par de meia, porque os outros pares foram dados para quem não tinha. E isso é justo? Não é justo. Não é justo. Mas também não é justo. Assim como não é justo de tirar na marra de quem tem para quem não tem, não é justo a gente fazer quem trabalha ganhar pouquinho e uma pessoa ganhar um montão daquela pessoa, em cima daquela pessoa que ganha um pouquinho. Isso também não é justo. E daí? O comunismo é autoritário, foi autoritário, não deu certo na União Soviética por causa do autoritarismo, não deu certo em Cuba, não está dando por causa do autoritarismo, mas o capitalismo também é autoritário. Mas onde que é autoritário o capitalismo? Ele não dá liberdade? Vou falar sobre isso num próximo vídeo, tá? Mas no próximo vídeo nós vamos falar no próximo vídeo, não num próximo, um próximo vai ser depois desse. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o comunismo, qual o potencial dele, né? Mas qual o potencial dele ainda de dominar o mundo? Se existe realmente essa possibilidade, né? Se a China é um comunismo, assim como foi o comunismo da União Soviética, né? Se o quanto que a China é comunismo, né? O quanto que ela é capitalismo, será que ela é comunismo junto com o capitalismo? Será que é possível juntar as duas coisas? O que é realmente o PT no Brasil? É comunismo ou é capitalismo? O PT pode se tornar autoritário e o PT foi autoritário, né? É, entre capitalismo e comunismo e PT e essa coisa toda, o que é melhor e o que é pior, o que é bicho-papão,
e o que que não é bicho-papão, ou o que que é bicho-papão filosófico, ou o que que é bicho-papão literal. Tem ainda algum bicho-papão? Isso tudo nós vamos ver nos próximos vídeos, tá? Mas antes eu peço que você se inscreva, especialmente se inscreva, não esqueça de se inscrever, porque se não tiver inscritos, o canal não vai conseguir continuar, porque ele não vai evoluir. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube começa a distribuir esse vídeo e os vídeos do canal para pessoas que não são inscritas. Se você não se inscrever, isso não vai acontecer. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, incentive eles a se inscrever e nos ajude. Tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!